Graça e paz, queridos irmãos. Vamos dar sequência ao assunto que nós já estamos falando há mais de um mês. Não é? Quem lembra qual é o assunto? Da carta aos Efésios, quando a palavra de Deus diz que nós devemos remover da nossa vida tudo aquilo que nos impede de vivermos bem, não é? Então, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, o verso 8 ao verso 21. Nós iremos, nessa noite, falarmos sobre isso. Então eu vou ser bem didático, né? Falar bem devagar, a fim de que vocês possam, de fato, ter uma compreensão clara, nítida, daquilo que Deus quer falar nessa noite conosco. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 8 ao 21. Diz assim: Pois no passado ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estai atentos para que o vosso modo de proceder não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente, tem Bíblia que diz diariamente, dando graças a Deus por tudo, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus, o Pai, em tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, queridos? Amém. E como nós já estamos falando desse assunto há alguns meses, né? E na nossa sequência sobre isso, é importante que tanto eu, quanto você, quanto nós
possamos, debaixo da orientação, da capacidade que vem de Deus, remover, tirar da nossa vida tudo aquilo que impede que nós possamos viver bem com Cristo. Porque se vivermos bem com Cristo, todas as outras coisas serão uma sequência dessa bênção. Não é? Que a palavra, quando você diz assim, Deus me abençoa, a palavra abençoar ou abençoado é autorizado a prosperar. Então Deus deseja que nós sejamos prósperos. Mas essa prosperidade, antes dela ser física, antes dela ser monetária, antes dela ser saudável, ela precisa, acima de tudo, ser espiritual. Porque a verdadeira prosperidade começa quando nós estamos alinhados com Deus. Amém? Então não é o fato de nós sermos cristãos, sermos crentes em Jesus, que nós estamos desprovidos, presta bem atenção, das nossas emoções naturais. Não, eu agora sou crente, aí eu não vou ter pensamento ruim, não vou ter sentimento ruim, não vai ter nada de ruim. Mentira, vai. Você vai ter. Qual é a diferença agora com Cristo? Você tem o Consolador. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Glória a Deus. E se você permitir o Espírito Santo orientar, conduzir, levar você a viver a vida que Cristo deseja que você viva, você não vai se prender às situações que estão em volta da sua vida. Não vai. A exemplo, nós temos aquele momento, aquele episódio de Jesus vindo sobre as águas do mar a encontrar-se com os discípulos que estavam em uma embarcação no meio do mar. A tempestade era muito grande. O vento era muito forte. Eles estavam aterrorizados com o que eles estavam vendo e ouvindo. E no momento da tempestade, justamente ali na hora do medo, da insegurança, da incerteza, eles veem um vulto andando sobre o mar. E todos começam a gritar de medo. E gritam, é um fantasma. A palavra fantasma, no grego, significa demônio. Daimon. E quando eles começam a gritar de medo, Jesus disse, não tem mais, sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Justamente no meio da tempestade, Jesus chega Glória a Deus. e diz, sou eu. Não disse assim, não é, Jesus está dizendo, não é o demônio, sou eu que estou aqui. Glória a Deus. Aí Pedro disse, Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo. Ele disse, vem. A tempestade passou? Não. O vento parou? Não. Mas Pedro teve a ousadia de pedir e ir. Mesmo diante da tempestade, mesmo diante do vento forte, ele estava por cima das águas. Porque quem estava acima das águas era Jesus. E Jesus disse, vem. Aleluia. E ele olhou e foi. Só que tem um problema, irmãos. Jesus nos chama, a gente vai. Escuta aí. Mas no momento em que nós começamos a olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta, a gente passa a afundar, a descer, a se precipitar no mar. Por quê? Porque estamos olhando para Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus,
em volta. Vento forte, água forte, as ondas se levantando muito alta, causando medo, causando pavor. Na medida que ele olhou para isso, ele começou a afundar. Aí ele grita: Senhor, socorre-me! Aí Jesus estende a mão, pega ele e diz: por que temeste, homem de pouca fé? Ou seja, Jesus estava dizendo: eu estava aqui, tu estavas olhando para mim, por que tu fosse parar de olhar para mim e olhar para aquilo que está à tua volta? É o que acontece com muitos dos crentes. É crente, diz que vai morar no céu, diz que está tudo bem, está uma bênção, está uma maravilha, glória a Deus, aleluia. Mas quando a tempestade chega, ele se esquece que Jesus está também lá na tempestade. E se esquece que se você olhar para Jesus, a tempestade vai passar e você não vai sentir nada. Mas quando você começa a olhar, porque está grande, é porque isso é forte, é porque isso é muito grande. Não, grande é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Grande é Jesus. Aleluia. Ele é que é grande. O resto é tudo pequeno. Não é nada. E Jesus resgata Pedro, entra no barco com ele, acalma tudo, como se quisesse dizer assim: por que vocês ficaram tão assustados? Eu não estava aqui, eu não cheguei. Irmãos, isso mostra o quanto nós ainda precisamos conhecer sobre aquilo que acontece dentro de nós mesmos. Às vezes o medo que está dentro não permite que Jesus faça o que precisa ser feito, porque você não deixa. A palavra diz: não temas. Por quê? Eu estou contigo. Não te assombres. Por quê? Eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te esforço. Então é Ele. Mas o que é que acontece? A gente começa a dar lugar ao que está sentindo, as emoções. É aquilo que está em nós. E as nossas emoções, elas estão contaminadas pelo pecado. Nem sempre as nossas emoções, elas são saudáveis. Vocês estão entendendo? Nossas emoções nem sempre são saudáveis. Então nós nos convertemos, aceitamos Cristo como Salvador e achamos que a nossa parte humana vai estar neutralizada automaticamente. Não vai estar. Deus vai te capacitar pela ação do Espírito Santo a controlar, botar medidas. Esse é o poder do Espírito. Quando você, capacitado, habilitado por Deus, tem o poder de controlar o volume, os botões da sua vida. Deus deu a você. E é você que tem que fazer. Agora, evidentemente, você busca em Deus esta capacidade sobrenatural, porque a nossa natureza está caída. Ela nos puxa para baixo. E diante desse contexto, Deus, por meio de
Jesus, nos concede uma bênção especial, poderosa, para aqueles que andam pelo Espírito Santo. Andar pelo Espírito Santo. Vamos lá, Romanos capítulo 8. Capítulo 8, verso 7 de Romanos. Capítulo 8, verso 7 diz assim: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazer. A carne não se converte. Não se converte. Por isso é a nossa luta diária, né, pastor? É a nossa luta diária, exatamente, madame. No capítulo 7 do mesmo livro de Romanos, no verso 22, vê aí, Romanos 7, 22 em diante, Paulo diz assim: pois, segundo o homem interior, o que é que eu tenho? Prazer. Prazer aonde? Na lei de Deus. O homem interior, o seu espírito, que foi recriado segundo Deus. No verso 23, ele diz: contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo. Qual é essa lei que está agindo nos membros do corpo dele? A lei do pecado, a lei natural da nossa natureza caída. Aí ele diz: guerreando contra a lei da minha consciência. Porque, irmãos, a palavra conversão, converter, é o ato do meu entendimento quando eu compreendo que sou um pecador, me arrependo das minhas práticas e volto atrás. Aleluia. Faço o caminho de volta. A palavra converter é isso, voltar atrás. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta. 2 e 5 de Apocalipse. Continuando o verso 23 de Romanos 7. Guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Aí ele diz: miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo mortal? Aí ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Eu sou crente. Olha, não se engane não, irmão. Não é todo mundo diz, eu sou, porque agora é moda, eu sou evangélico. Ainda faz biquinho. Eu sou evangélico. Faz biquinho assim. Dizer é uma coisa, ser é outra coisa. Voltando agora para Romanos 8, versos 8. A gente leu o verso 7, vamos ler o verso 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Olha Paulo dizendo para a igreja de Roma: você agora não está mais debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Aí ele diz: se é
fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não tem meio termo. Ou é, ou não é. Ou tem, ou não tem. Não, pastor, eu sou quase crente. Jesus veio com quase só. Eu gosto muito dos índios de crente, eu acho bonito os índios dos crentes, eu gosto de assistir o culto. Você gosta de tudo isso, mas você tem primeiramente que amar a Deus e se arrepender dos seus pecados. Não deixar. Porque não é o fato de você vir ao templo, assistir ou prestar um culto a Deus, que isso diz que você é salvo, não. Olha, aí ele diz no verso 10 do capítulo 8: porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal. Eu não devo nada à carne. Não tenho dívida com a carne. Para andarmos submissos a ela. Pois, se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, os desejos do corpo, vivereis. Verso 14: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí vem a questão que a gente vai adentrar agora, que nós estávamos na introdução, no verso 8 e 9 de Efésios, que nós lemos: no passado, vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor, assim andai como filhos da luz. Aí ele diz: porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Você já pensou uma pessoa que diz que é crente, mas vive fazendo mal ao outro? Se vingando? Eu sou crente, mas ele vai me pagar, ele vai ver. A tua justiça vem de cima. Não. Vem do alto. Vamos voltar lá para Romanos, agora é o capítulo 12. Romanos 12. Verso 17. Paulo diz: a ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Diante de todas as pessoas, independente de crente, não crente, macumbeiro, espírita, ateu, não importa. Proceda corretamente. Verso 18: empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, verso 19: jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declara o Senhor. Porque Deus está dizendo: entregue a sua ira, sua vingança,
sua justiça. A mim? Por quê? Ele está dizendo, eu sou seu pai, você tem pai. Fale com seu pai. É ele que vai tomar as providências por você. Você tem dono. Você não está só. Eu creio. Louvado seja o nome de Jesus. Voltando para Efésios, ele diz bondade, justiça. A nossa justiça, irmão, a justiça da terra, ela falha, ela erra, ela se equivoca, porque nós julgamos, escute, as coisas baseado nas nossas emoções naturais caídas pelo pecado. Mas Deus julga e pesa retamente. Aleluia. Já dizia o profeta Isaías, no capítulo 5, verso 20: ai dos que dizem do mal bem, e que fazem do bem mal. Deus está dizendo ai. Quando Deus fala ai, Deus está dizendo vai doer. Alguém vai sofrer porque eu vou cobrar. Louvado seja o nome de Jesus. Aí quando Deus começa a cobrar, você fica dizendo, Jesus, misericórdia, menino, deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Pede misericórdia por tu, para tu ficar de pé. Para tu continuar. Deixa Deus agir. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Verdade. Tu já pensou um cara que é crente, que diz que é crente, vive com mentira? Mente para um, mente para o outro, engana um, engana o outro. Depois que se descobre, ele é por aqui. Depois diz, irmão, ora por mim que eu estou na prova. Não está na prova não. Tu se colocou na prova. Tu procurou a prova. O fruto da luz é oposto das obras das trevas. Cristo é a luz. Cristo é a luz. Aleluia. E quem segue a Cristo não anda em trevas. Capítulo 8, verso 12 de João, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. O que Jesus está querendo dizer? Que quem anda com Ele faz tudo às claras, não faz as escondidas, no oculto. Eita, rapaz, chegou uma oportunidade. Aí olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, olha assim para ver se tem alguma coisa escondida, para não gravar nem a voz dele ou dela. Se agora, o pastor não está vendo, a mulher não está vendo, mas Jesus está vendo. Tu foge de mim. Tu foge dos olhos humanos, mas dos olhos de Deus ninguém foge. Eu sempre digo, irmão, no dia do juízo, bota a tela aí. Quando botar na tela e que o cara começar a se expor, Jesus, o senhor ouviu isso? Isso é lógico. E tu estava pensando que eu estava morto? Eu estou vivo. Estou vendo tudo. Ninguém se esconde disso. Ninguém poderá se esconder. No Evangelho de João, vamos lá, capítulo 3, verso 19 ao 21. Jesus diz: e o julgamento é este:
a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha, por que os homens amaram as trevas mais do que a luz? Porque a luz revela quem é a pessoa. De vez em quando aparece aqueles crentes dizendo que é crente, mas que é verdadeira treva. Aí se infiltra no meio. Aí fica tentando desfrutar de tudo aquilo que Deus traz para a igreja. Mas chega um momento que ele não consegue mais se esconder. Porque ele está na luz, e a luz começa, ele está no meio da luz, ele não é luz, mas ele está no meio da luz. E a luz começa a manifestar quem é ele não consegue ficar mais, foge, sai. Porque começa a ser manifesto quem de fato ele é. Aí ele não volta. Ele não quer ser trabalhado, tratado, acompanhado, porque vai revelar quem de fato ele é. Eu me lembro, há anos atrás, eu comecei a fazer um trabalho aqui sobre temperamentologia. Eu fiz uma ficha, peguei o nome dos irmãos e fui fazendo um por um, uma análise, né? Para que a pessoa pudesse se descobrir e se compreender melhor. Conhecer seu temperamento, quem ele é, quem ela é, como ela poderia se encontrar dentro da circunstância em relação a si mesmo. E aí tinha aqui uma família que estava aqui, o pai, a mãe e 2 filhos. E tinha uma filha, uma menina muito bonita, estava noiva, próxima de casar-se. Eu fiz com o pai, fiz com a mãe, fiz com o irmão. E aí o pai dela disse: vai lá em casa, pastor, fazer esse acompanhamento com ela vai ser muito bom, para ajudar mais minha filha. Então sentei com ela, botei a ficha, preenchi os dados dela e comecei a grifar, item a item, das perguntas que eu ia fazer: virtudes, defeitos, dificuldades. E aí, quando a gente foi pontuando um por um e fechamos a conclusão, irmãos, ela ficou com medo dela mesma e disse: eu não quero fazer mais não. Para. Ficou com medo dela mesma, desistiu de vir para a igreja, a família saiu daqui. E o pai depois não veio falar comigo para dizer, para explicar nada. Não, pastor, porque minha menina não se identificou. Ela estava tão bem, gostou tanto da igreja, gostou tanto dos irmãos, e agora poucos meses depois acabou o noivado, que estava pronta para casar. Ela ficou com medo dela mesma. Mas o que foi que aconteceu? Ela não quis tratar, porque tudo tem jeito. Porque o remédio para pecado é sangue de Jesus e palavra de Deus. Porque na medida que a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai descobrindo quem a gente é. O quão pecadores somos. E o quanto nós precisamos ser tratados, trabalhados pela palavra na ação do Espírito Santo. Olha aí, continuando, capítulo 3 de João, verso 20, a gente leu 19. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas, descobertas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Quem gosta da verdade,
Quem vive a verdade vem definitivamente para a luz que só há em Jesus. Ele é a luz. Nos versículos 10 a 14 da carta aos Efésios, Paulo, ele diz, depois que a gente aprende que os frutos da luz consistem na bondade, na justiça e na verdade, Paulo diz assim: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se por quem? Pela luz. Pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Deus nos manda discernir o tempo, o momento e as coisas que são agradáveis ao Senhor. Você consegue discernir? Você tem entendimento para discernir o que é e o que não é agradável a Deus? Ah, pastor, tudo é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre em Cristo. Mas nem tudo é conveniente. Nem tudo convém. Você antes, como a gente leu no verso 8, você era treva, mas agora você é luz. Se você é luz, ande como filho da luz. As coisas, e ele nos ensina a discernir o tempo, procurar as coisas agradáveis ao Senhor e não se associar com as obras infrutíferas das trevas. Então, pastor, a gente vai ter que sair do mundo. Não. Não precisa sair do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está tendo uma passagem aqui. Lembre-se, irmão, escuta, anote isso. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Nós somos um ser espiritual. Por isso que o próprio Cristo disse que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Nós não somos isso, olha, que estamos apresentando no aspecto físico. Nós somos aquilo que está dentro. Se Cristo está dentro, vamos ser luz. Vamos refletir a luz de Cristo. Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 5. Capítulo 5, verso 9. Até o verso 11, Paulo diz assim: veja, já vos adverti por carta, que não vos associeis a nada que fosse o quê? Imoral, impuro. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo. Não estou falando para os que são de fora, não. Aí ele diz, nem os avarentos. Quem é avarento? O que é avarento? É aquele que ama o dinheiro, que a Bíblia chama ele de idólatra, né? Ou os ladrões, ou ainda os idólatras. Se assim fosse, seria necessário vocês saírem do mundo. Paulo está dizendo, olha,
não se associe com aquele que foi imoral, com aquele que é impuro. Eu estou dizendo isso, não estou falando daqueles que não são crentes, não estou falando desses não, porque esses já estão no mundo, para eles é normal. Aí no verso 11, escuta aí no verso 11: entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando ser crente, eu sou crente, mas ele é imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado, estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar para uma refeição. Eu sou crente, mas o bichinho é avarento, é mentiroso, enganador, estelionatário. Aí a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, Deus está dizendo, nem se sente com ele nem para comer. Porque se alguém passar, ver você comendo com ele, vai dizer, é igual. É ladrão igual. Porque quem defende ladrão é ladrão. É como o eleitor de esquerda. Quem defende a esquerda é quem gosta do que não presta. Teologia de gênero, casamento homoafetivo, aborto, tudo quanto não presta. Se eu estou falando assim por alto, porque se for falar, for entrar mesmo nessas questões, não tem como uma pessoa que diz que é crente ser de esquerda. Eu sou crente, eu só voto no PT, só voto gente de esquerda. Você não é crente. Não diga que é crente, não. Você não é crente. Não tem como. A ideologia é incompatível com os ensinos da palavra de Deus. Não há compatibilidade. Não, mas é um vereador da comunidade ali da cesta básica. Ele está te enrolando, besta, te pegando pela barriga, para continuar no poder, roubando e fazendo projetos que só destroem a sociedade. Não se iluda. Não se iluda. Vamos deixar essas derrotas para lá. Vamos voltar para aqui. Provérbios 22. Provérbios 22. Versículo 24 e 25. Provérbios 22, versículo 24, 25. Esse versículo é forte, viu? Diz assim: não te associes com quem vive de mau humor. Eita Jesus! Nem caminhes em companhia de pessoa iracunda. O que é uma pessoa iracunda? É aquela pessoa que tem facilidade de se irar. Qualquer coisa, a raiva toma conta dele. Não ando com esse tipo de gente. Verso 25. Para que não te acostumes com seus modos e não acabes caindo em cilada mortal. Você já começa a achar normal. Com ele é assim. Não tem papa na língua. Pisou, levou. Aí você começa a achar isso normal. Não é? Diz o sábio Salomão: é melhor um cão vivo do que um leão morto. Melhor um cão vivo do que um leão morto. O leão é tão valente que não recua por nada.
E por ser tão valente, não mede as consequências. Olha, e eu vou ficar humilhado? Quem te humilha, não se preocupa não. Fala com teu pai, que ele vai ter com ele. Aí ele humilha bem direitinho. E humilha devagar, no passo a passo. No passo a passo. Vai humilhando devagar. Mas quando você diz assim, vou matar lentamente. A pessoa saber que ele não é nada. Salmo 50. Esse é que é tremendo, viu? Que palavra de Deus tremenda para as nossas vidas. Salmo 50. Versículos 16 ao 21. Não te assusta não, vice? Diz assim a palavra de Deus. Entretanto, veja só, Deus dizendo, presta atenção. Entretanto, ao ímpio, Deus afirma. Deus está falando para quem? Para quem? Para o ímpio. Deus está afirmando. De que te serve repetir sem fim os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Eita, o ímpio repete os preceitos de Deus. Sabe da Bíblia. Você passa por um carro que não tem nada a ver com Deus. E aí, abençoado? E aí, abençoada? Aí muitas vezes uma jovenzinha da igreja, né? Mamãe, encontrei uma bênção. O que foi, minha filha? De onde ele é? Ele não é crente não, irmão, mamãe, mas ele era uma bênção. Que ilude não, menina. Olha, mamãe, ele todo dia manda um versículo para mim. É tão legal, mamãe, tão educado. Ele é quase crente, quase. Mas é ímpio. Escuta aí, vamos acompanhar na Bíblia? De que te serve repetir sem fim os meus preceitos e terem nos lábios da boca a minha aliança? É como Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tu, escuta só o verso 16, tu que detestas as minhas disciplinas e dá as costas às minhas palavras. Ele cita a palavra, ele fala a palavra, mas quando chama para responsabilidade, para compromisso, para disciplina, não, esse negócio de estar na igreja, de estar no culto tal dia, de frequentar, chegar na hora, sair na hora, de me batizar, esse negócio eu não quero não. Então você não quer compromisso com Deus? Não quer. Verso 18. Escuta aí, vice. Ao encontrar um ladrão, olha, ele te associa com um amigo. E com adúlteros se mistura com alegria. Rapaz, eu conheci um cara ali, ó. Ele não mexe com ninguém, sabe? Ele só rouba, mas na comunidade dele não, ele rouba em outro. Mas é ladrão. Aqui ninguém mexe, porque se mexer, ele resolve. Quem resolve não é ele não, meu filho. Quem resolve é Deus. Um ladrão que faz isso, sabe o que ele está dizendo para a comunidade? Vocês me guardam, que eu não mexo com vocês. Eu mexo com os outros de fora. Os outros de fora é menos importante do que os de mora perto? Para você tirar o que não lhe pertence? Verso 19. Soltas facilmente a tua boca para o mal, e tua língua é habilidosa para tramar mentiras.
seja, O irmão. aquele que vive criando briga com o próprio irmão e levanta mentira no meio da família para trazer desunidade. Aí no verso 21, ficaria Deus calado diante de ti, diante de tudo que tens feito? Não. Pensavas que eu era semelhante, Deus dizendo, tu pensava que eu era semelhante a ti? Pois é. No entanto, eis que no entanto, que agora eu te acusarei veementemente, sem omitir falta alguma. Deus vai descortinar e vai mostrar quem é quem. Nada está escondido diante dele. Então, quando nós de fato nos convertemos, como a gente citou no verso 8 do capítulo 5, no passado você era treva, está no passado, mas se você agora está com Cristo, quer seguir a Cristo, você tem que andar como filho da luz. Aleluia. Quando Paulo diz desperta, tu que dormes, você está no meio desse povo. A carta de Paulo à igreja de Éfeso, da qual Timóteo era o pastor, era uma igreja que tinha vindo da idolatria à deusa Diana dos Efésios, de uma vida de prostituição, do culto, da idolatria, da orgia sexual, de todo tipo de impureza que era praticado. Paulo está dizendo, olha, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A partir do momento que você vem para a luz, você tira tudo isso que outrora você fazia. Aí diz, você está no meio deles, desperta, tu está dormente. Tu não pode continuar na demência espiritual. Desperta, abre os olhos, não estás percebendo? Cristo quer iluminar teu entendimento. No versículo 15 ao 21, Paulo fala do contraste entre o vinho e o Espírito Santo, entre o crente cheio do Espírito Santo. E o crente cheio do Espírito Santo, ele não anda cambaleando. Vamos ler o verso 15 em diante? Ele diz, portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais falto de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Irmãos, Deus, Ele deseja me encher e te encher. Mas Deus só pode encher se eu deixar Ele me encher. E para Ele me encher, eu tenho que tirar essas coisas. Aí a pessoa ora, Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E Deus diz assim, deixa isso que eu quero te encher. Deixa de mentir, de enganar, de roubar, de se associar com o que não presta, que eu te encho do meu Espírito Santo. Ela está dizendo, Espírito Santo não vai habitar em casa suja. Deus fala através de Josué, santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Ou seja, Deus está dizendo para o povo, se limpa primeiro, menino. Tira essas coisas de tu, aí eu venho para ti. E quando eu vier, aí o milagre acontece. Eu não estou falando aqui, irmãos, de falhas imediatas que você pode, que eu posso, que nós podemos cometer no dia a dia. Eu não estou falando
pensam, que sentem. O apóstolo Tiago diz assim: olha, e não presumais de vós mesmos, e dizeis assim: amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. Não diga. Se Deus permitir, se Deus me conceder a oportunidade de estar vivo, me conceder a oportunidade de ir, eu faço. Se não, amém. Quantas vezes você já programou: amanhã eu faço isso, está tudo errado. Se Deus quiser, se Deus permitir isso. Por isso que eu sempre digo: tal dia, tal hora, se Deus permitir que eu esteja vivo, Jesus não tiver voltado, eu faço. Eu sempre digo isso, porque é verdade. É verdade. Não tem como vocês. A vida é dele, a gente pertence a ele. Se ele quiser cortar agora, corta, acabou-se. Não somos nada. Ele é que é tudo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não tem andar cambaleante, ele não tem uma vida duvidosa, ele não tem uma vida insegura. Ele não está hoje pegando fogo e amanhã ele está com uma barra de gelo na cabeça, não. Está cheio do Espírito Santo? Tem problema, tem dificuldade. Mas a alegria do Senhor é a minha força. A coisa está ruim, mas Deus vai desfazer, Deus vai tirar, vai remover o caminho. A luta é grande, mas a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Porque o Senhor está comigo. O choro vai durar a noite toda, mas de manhã a alegria vai vir. Está cheio do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado. Hoje eu não tenho, Jesus, mas eu sei que amanhã tu vai mandar. Está cheio. Como diz o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que as vacas dos currais sejam arrebatadas, o fruto da oliveira minta, mas todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Um crente guiado pelo Espírito Santo, ele não perde seus dias. Como assim, pastor? Perdi o dia hoje. Tem gente que diz assim: perdi o dia hoje. Nada deu certo. Perdeu não, meu filho. Crente não perde de jeito nenhum. Você sabia disso, que crente não perde? Se está doente, morreu, vai para o céu. Vai ver a glória de Deus lá. Se Jesus curar, todo mundo vê a glória aqui. Então ele não perde. Diz todo jeito o crente ganha. É verdade. Deu tudo errado, deu não, está tudo no controle de papai. Você não pediu: Senhor, me ajuda, me abençoa nesse dia. É a bênção. Quando tudo que você planejou der tudo ao contrário, dê uma glória. Faça aquilo que está de acordo com as suas possibilidades. Não deu certo? Amém, Jesus. Louvado seja teu nome. Não foi hoje, mas amanhã vai ser. Não é ficar xingando. A gente vai receber o salário. Vou lá receber aquela micharia. Isso não. Diga ali: eu vou receber aquela bênção que Deus me deu. Porque tanta gente que queria aquele pouquinho não tem. Tem gente no meio da rua dizendo assim: me dê R$1. Eu ganho tão pouquinho, eu só ganho 300. Não tem nada não. Mas tem gente que está pedindo R$1. 10 centavos. Né? 10 centavos. É. O senhor tem 10 centavos aí? 10 centavos não compra nenhum confeito, irmão. É 15. Aí você fica: essa micharia. Aí escuta, diz assim: eu não vou dar dízimo na igreja, não. Eu recebo tão pouquinho. Você não vai dar nunca. Sabe por quê? Porque quem não é fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito. Se tiver muito, né? E justamente, quem não é fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Tu já pensasse a viúva de Serepta?
A viúva lá do gasofilácio que trouxe tudo que ela tinha, 2 moedinhas, que na nossa moeda hoje é 2 centavos. Quer que eu tenho? Jesus, eu só tenho 2 centavos, eu vou dar tudo. Mas Jesus, imagina a alegria de Deus. Chamou os discípulos assim, disse para vocês, quem foi que deu mais? Foi seu João. Por quê? Ele deu um saco de ouro. Não. Foi Dona Maria, ela deu 2 sacos de prata. Não. Foi seu Beltrano. Ele trouxe ouro, prata e joias preciosas. Jesus disse, vocês estão tudo enganados. Quem deu a maior oferta foi a viúva. Mas Senhor, ela só deu 2 centavos. Pois é, porque ela deu tudo que ela deu, ela não deu a sobra. Quantos não só sobram para Deus? Deus não quer tua sobra, não. Deus, eu vou para a igreja quando eu tiver tempo, porque eu estou sem tempo. Está ouvindo tu? Eu chego, estou cansado. Tu está cansado porque Deus te deu trabalho, Deus te deu dinheiro no bolso, Deus te deu a oportunidade de tu ganhar teu pão. Tu chegou cansado, glória! Estou cansado porque trabalhei e ganhei dinheiro. Eu lembro quando eu trabalhava no pesado. Chegava em casa, os meninos pequenos, eu ia para a igreja. Quando chegava da igreja, trocava de roupa. Como eu morava num quadradinho de 4x4, só tinha Silvio Clay, Julinho não tinha nascido ainda. Quando o Julinho nasceu, o Julinho já nasceu na bênção maior. A casa já estava construída. Oh, glória. Eu chegava da igreja, trocava de roupa, pegava um carro de mão, uma vassoura e a pá, ia varrer o meio fio da avenida principal, lá do bairro que eu morava. Porque eu não tinha dinheiro para comprar areia para construir a casa. Aí eu carregava areia até 1h da manhã. Aí vinha para cá, tomava banho, trocava de roupa, eu dormia. 5 da manhã, eu dormia 4 horas por dia. 5 da manhã eu estava de pé para ir trabalhar. Era assim todo dia. De domingo a domingo. Mas quando chegava a hora do culto, ia para o culto, voltava, trocava de roupa e ia trabalhar. Estou cansadinho. Tudo bem, é bênção de Deus. 5:9 de Jó diz que Deus fez o homem para o trabalho. Tu está trabalhando, glória a Deus. Tem gente que está batendo na porta e a porta não se abre. Tudo dá graças. Não tem, mas você tem. Glória a Deus que você tem trabalho, que Deus lhe dê muito trabalho para você ganhar muito dinheiro. Porque ganhar dinheiro trabalhando é bom demais, irmão. Dinheiro suor. Do suor do teu rosto comerás o pão todos os dias da tua vida, até que te volte ao pó de onde vieste. É do suor mesmo. Mas não se esquece do teu Deus. Capítulo 8, verso 17 de Deuteronômio. Não digas ao Senhor, com a força no meu braço eu conquistei, eu consegui, mas dirás ao Senhor, Senhor, muito obrigado, porque me deste força, me deste saúde para eu conquistar o meu pão de cada dia. Louvado seja o nome de Jesus. Remindo o tempo, são as mesmas palavras no grego que são muito bem traduzidas em Colossenses 4:5, que quer dizer aproveitai ao máximo as oportunidades. Ô irmão, quantas oportunidades a gente deixa passar? Não. Aí é feio. Deus traz a oportunidade e a gente não percebe que é Deus que está trazendo, deixa passar. Depois diz, meu Deus, eu preciso. Mas eu mandei na sua porta. E você deixou a oportunidade passar? O crente guiado pelo Espírito Santo, ele não tem a mente entorpecida. Como diz o verso 17 do capítulo 5. Portanto, não sejais falto de juízo. O crente não tem a mente entorpecida.
como se tivesse drogado. Não. Mas ele que é cheio do Espírito Santo, ele procura buscar, compreender qual é a vontade de Deus. No verso 18 ele diz: não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Assim como a embriaguez domina uma pessoa e altera a sua razão e as suas atitudes, o Espírito Santo transforma o comportamento do crente. O álcool, as drogas e todos os vícios conduzem seus escravos para as trevas do inferno, ao passo que o Espírito Santo garante ao seu servo a vida eterna e todos os benefícios do reino de Deus. O Espírito Santo nunca vai mandar tu dizer assim: rapaz, vai tu toma um ali. Não. O Espírito Santo não vai mandar. Pelo contrário, o Espírito Santo vai dizer: sai daí que aí não é teu lugar. Isso não é lugar para tu. Mas meus amigos, que teus amigos? Teu amigo sou eu. O tempo do verbo grego é usado para mostrar que a plenitude do Espírito Santo não é uma experiência, mas um reflexo da ação contínua do Espírito guiando a vida do crente. Olha, ser cheio do Espírito Santo, escuta, não é ter momentos de manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo enche uma pessoa, batizou ele fala em línguas, ele se alegra com a ministração da palavra, ele se alegra no momento da oração e fala línguas, e ali ele se alegra e sai fortalecido, revestido. Aquilo ali foi uma experiência do momento. Não significa que você é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é uma coisa contínua. Contínua. Você não está cheio agora, daqui a 10 minutos está vazio, não. Quem está cheio hoje, amanhã e depois. E você tem que permanecer cheio. Porque se não permanecer cheio do Espírito Santo, outra coisa vai encher você. Deixa eu dar aqui um exemplo. Eu já dei esse exemplo aqui. Você está cheio do Espírito Santo. Olha o que acontece. Você está tão cheio do Espírito Santo que não há espaço para outra coisa. Não há espaço para outra coisa. Mas pastor, eu sou humano, eu sinto raiva. Sinta a raiva e bota lá debaixo dos pés. Irai-vos. A Bíblia não diz que é pecado você se irar. Eu estou furioso. Coloca lá embaixo. Jesus. Eu estou com uma raiva. Minha vontade é pegar pelo pescoço, dar um nó na língua, pisar na garganta e matar esse miserável. Mas eu sou crente, Jesus. Me acorda. O Espírito Santo começa. Te acalma. Te abranda. Entrega para mim. Porque sou eu que faço a verdadeira justiça. Não perca a minha presença, a minha comunhão, por causa de um momento. Aí você... Daqui a pouco, aquela raiva sai e você começa, glória a Deus. É verdade, Jesus. Obrigado, Jesus. É assim. Não, irmão, é porque eu fui orar ontem, sabe? Jesus me tomou e eu fiquei cheio. Não, você foi usado por Deus. Quando você está cheio em casa, você está cheio no ônibus,
Você está cheio na escola, você está cheio na academia, você está cheio no trabalho, você está cheio comprando, você está cheio indo, você está cheio vindo, você está cheio pagando, você está cheio de todo jeito. E quando você chega, o pessoal vai olha assim, ó. Porque você chegou cheio. A luz, tá refletindo, transbordando. Para a gente encerrar, na próxima semana é que a coisa fica mais grossinha, sabe? A gente vai fazer aquele pirão do céu, um chambaril, um mocotó, não é? Os miúdos, quando você come o só é a continuação da semana que vem. Eu trago a pimenta. Aleluia, glória a Deus. Escuta aí, para a gente ver. No verso 19, ele diz assim: falando, olha, você quer se deixar ser cheio do Espírito Santo? Aí no verso 19 ele diz: fale entre vocês com hinos, cantos espirituais, cantando, agradecendo a Deus. E no verso 20, diariamente agradecendo por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros. Ou seja, você se permita que eu encha você, viva uma vida de alegria, louve o meu nome. Aí eu estou triste, cante. É o que a Bíblia diz. Tem alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros. Está alegre, cante. Não diz assim, reclame e murmure, não. Comece cantando. Batalha de crente, ele vence com louvor. Batalha de crente, ele vence com louvor. Pela força não, violência não, pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Pela força não, violência não, pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Aleluia. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, que você deve procurar sempre estar cheio, e quando isso acontece, você aprende a viver para servir. Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição, serviço. Não é aquela pessoa amargosa, irritante, egoísta, arrogante. Chega na igreja, ninguém sabe se quando chegou ou quando saiu, porque do jeito que entra, sai, não fala com ninguém, não abraça ninguém, não cumprimenta ninguém, não sauda ninguém. Quando termina o culto, dispara. Cumprimenta teu irmão, não tem carreira não. Às vezes alguém quer falar com você, eu não tive tempo porque eu saí correndo. Calma. Não precisa correr. Tire da sua vida tudo aquilo que impede você de viver bem. Amém, queridos? Que Deus continue te e nos abençoando em nome de Jesus. Amém. E na próxima semana a gente dá sequência. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Tem alguém aqui que